gente está recebendo aqui a Asma Faraj. Falei certo? Faraj? Ah. E olha só, ela é bacharel em nutrição, né? Tecnóloga em gastronomia e pós-graduanda em segurança dos alimentos em unidades gastronômicas. Ela atua como nutricionista de produção em restaurantes e consultorias. E a gente vai falar, como a Luísa falou, né? Sobre a questão da higienização dos alimentos, que é muito importante a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, né? E eu já vou perguntando para você, como é que é esse processo de higienização dos alimentos? A gente sabe que existem diversos mitos, né? E a gente vai tirar essas dúvidas aqui hoje. Bem-vinda ao nosso Bem-vinda! programa. A gente estudou juntas. Oi! Estamos juntas lá na escola doméstica há alguns anos atrás, Bons né? anos. Bons anos atrás. E legal a gente se encontrar hoje aqui, né? Cada uma na sua profissão. Bem-vinda no nosso programa. Obrigada, gente. E aí, Coisa vamos boa. falar um pouquinho sobre esse processo, né? Então, um processo que muita gente desconhece, né? E que é super importante. Muita gente come saudável, mas não higieniza da forma correta. E aí é importante fazer todo o passo a passo que a gente vai demonstrar aqui, eu vou demonstrar para vocês, de retirar toda a sujidade, colocar no hipoclorito ou na água sanitária, a gente vai falar um pouco disso também, e deixar um pouco de molho, enfim. Legal. E como é que é o processo, né? Qual o primeiro passo para a gente higienizar nossos alimentos? Existem diferenças para cada tipo de alimento também? Existe. Normalmente as pessoas, por exemplo, frutas com cascas que não são consumidas, as pessoas não higienizam. E aí até eu trouxe aqui o alface, deixa eu mostrar a vocês. Aqui a gente, olha que bonito. É lindo, né? Só assim. Aqui, Esse alimento, no caso, ele estava na parte orgânica, nos alimentos orgânicos? não necessariamente, porque o orgânico é aquele livre de Que agrotóxicos. já vem limpo, não precisa, quando a gente compra orgânico, a gente precisa higienizar? Precisa, não pelo tem nada a ver uma seguinte coisa com a fato. outra, né? De uma certa forma, não. Mas, assim, pode vir com alguma sujidade, como pedrinha, terra. E aí é importante fazer essa higienização por esse motivo, certo, Luiz? Legal. Nesse caso aqui da alface, por exemplo, aqui a gente não tem a pia, mas está demonstrando aqui 1 litro d'água e aqui a água sanitária, que poderia ser também o hipoclorito de Vou sódio. mostrar aqui para a câmera. No caso, seria esse produto aqui, que a gente pode higienizar nossos alimentos. A gente pode encontrar em qualquer supermercado? Supermercados, hoje em dia, mercadinho, eles têm bastante acesso. Legal. Certo? Mas aí, para dona de casa, é mais fácil também utilizar água sanitária. Água sanitária. Tem muita gente- Não alvejante. Tem muita Não gente alvejante, que tem tem que ter esse cuidado medo, nisso, né? né? Como assim? Eu vi na internet. Não, tá na internet, não vou confiar. Água sanitária, quem já viu botar no alimento vai fazer mal. Vamos explicar um pouquinho quais são os cuidados que a gente deve ter aí com a água sanitária? Como é que Então, deve ser usada, né? Tem que ter a diluição adequada, tem que ter o tempo adequado, certo? Por exemplo, no caso do alface, outras frutas, outras verduras também. Lavar em água corrente e aí fazer a diluição de 1 litro d'água para 1 colher de sopa de água sanitária não alvejante. Como eu falei, no rótulo normalmente diz para higienização de frutas e verduras, hortifruti, enfim. Então é importante observar essa informação no rótulo. E aí deixar em imersão normalmente de 10 a 15 minutos. E aí, deixar lá, passando esse tempo, tirar novamente e passar na água corrente. Legal. E aí secar, tirar o excesso d'água para poder guardar. Muito legal. E que tipo de produtos a gente pode utilizar além... Ah, você já falou, né? Que é esse tipo aqui. O que tem aqui nesse... Tem hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. É o mesmo princípio ativo que tem na água sanitária, certo? Tem alguns mitos até de outros produtos, mas esse é o mais recomendado. Esse é o mais recomendado. Isso. E se a gente não higienizar os alimentos normalmente, que tipo de problemas a gente pode ter? Bom, principalmente contaminação, né? Biológica e física. Tem que ter cuidado. Ou cruzada, que é o caso de ter os dois tipos de contaminação. Física, como eu falei, algum pedacinho de terra, alguma pedrinha que venha no alimento, até bichinhos mesmo. Sim. E a biológica também, de vir, por exemplo, algum bichinho com alguma doença e transmitir isso pra gente, né? Agora, quais são os alimentos que eles não precisam ser lavados? O abacaxi precisa, porque a gente vai descascar e vai começar a parte de dentro. Isso aí também é um mito que as pessoas acham que por estar tirando a casca não precisa higienizar, mas precisa sim. Existem até escovinhas, Luísa, que são específicas para a higienização desse tipo de alimento, que aí a pessoa higieniza a parte externa e no corte não tem perigo de levar a sujeira de fora para dentro. Ah, entendi. Porque quando corta, né, pode ser que aconteça ali alguma coisa, algum processo que você acabe
realmente botando a sujeira que estava fora, né, na casca, Sim. pra dentro. E aí não é legal. Agora, assim, também vende no supermercado, né? Esses dias eu tava falando lá em casa que agora eu só vou comprar, que aquilo é tão maravilhoso, que já vem descascado o abacaxi, já vem no a vácuo, então é tão mais fácil, facilita demais, a vida é até melhor, né? Dá pra congelar, né? Você pode utilizar... Não vem natura, vem a vácuo, né? Ele já vem prontinho Cortadinho, no já saco, cortadinho pronto já, pro uso. tudo perfeito. E aí, tem algum alimento? Então, você falou que o abacaxi precisa, não tem jeito. A banana precisa? Precisa também. O ideal é que passe ao menos a água corrente e, como eu falei, fazer o uso dessa escova ou alguma esponja para retirar qualquer sujidade externa. Agora eu gostaria de saber, a gente também precisa higienizar a nossa geladeira, né? Isso. Porque às vezes a gente higieniza o alimento, mas coloca na geladeira ali que não está muito bem lavada e que o alimento acaba sendo contaminado também por bactérias, enfim. Isso. Com que frequência a gente deve também limpar a nossa geladeira? E com qual produto? Certo. Também a geladeira deve ser higienizada, tanto geladeira como freezer também, né? Sim. No caso de uma fruta que seja congelada. Deve ser semanal ou a cada 15 dias, certo? E aí tirar toda a sujidade com detergente, sabão neutro e passar álcool 70%. Legal, olha só, se você aí de casa tem alguma dúvida, não sabe como higienizar seus alimentos, tanto frutas como carnes também, eu quero saber, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. No geral, né? Alimentos no geral. Manda sua pergunta aí para as nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Você também pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 981056955 e o nosso telefone 3234-3422. Então vamos falar sobre isso, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão, né, das verduras e das frutas e as carnes. Como é que a gente faz para higienizá-las? Então, normalmente até tem um mito aí na internet de que carne, frango em geral, ele não deve ser lavado, né? Isso porque tem a alteração na temperatura e a Sim. umidade pode provocar o aumento nessa contaminação, na presença de uns micro-organismos. Então, é recomendável realmente que não faça uma higienização, assim, de fato, antecipada. E sim, se for utilizar a água pura, que faça na hora do consumo, na hora do preparo. Então, assim, quando a gente assa, frita, cozinha a comida, ela realmente fica mais limpo ou é um mito? Fica. Em relação à temperatura, né, e ao tempo que esse alimento está exposto nessa temperatura. Quanto mais tempo, acima de 70 graus, melhor para o alimento. Quais são os Normalmente 2 alimentos minutos. que não precisam dessa higienização? Luísa, todos os alimentos precisam ser, certo? A não ser que seja, por exemplo, um arroz que vai ser levado à cocção, ou uma carne, como a gente falou, mas um alimento que vai ser consumido cru, é ideal que ele seja higienizado. Higienizado, né? Tem que ser. Muito legal. E aí, esses que tem casca, realmente a contaminação da casca para dentro pode acontecer se a gente não higienizar, né? Isso, pode sim. Como eu falei, pode ter algum bichinho, pode ter terra, pode ter até pela questão do transporte, né? E a gente chega no supermercado, muitas vezes acha que ali já está limpinho, mas não. Aquilo ali às vezes ficou exposto a algum tipo de contaminação. Agora, com relação ao álcool, ele é aconselhável ou não? Porque a gente está falando de água sanitária, né, gente? Sim. Então, a gente já falou. É sim permitido, além desse hipoclorito de sódio, né? Isso. Ele é permitido também você colocar água sanitária, que tem basicamente os mesmos... É o mesmo princípio ativo. O mesmo princípio ativo. Mas aí, o álcool, como é que funciona, né? Tem gente que higieniza, acha que álcool tá tudo certo. É assim ou não? Não. Eu falei da contaminação biológica e da contaminação física. Existe também a contaminação química. E o alimento, ele absorve alguns desses produtos. O álcool, ele não é recomendado para a higienização de frutas e verduras, por exemplo. Aliás, de uma forma geral, de alimentos. Ele pode ser utilizado na higienização de bancadas ou da geladeira, como eu falei, certo? De superfícies. De alimentos, não. Não faz bem, gente. Não faz bem, esquece então, o né? álcool. E além, a gente também tem que ter uma preocupação de higienizar também os recipientes que a gente guarda esses alimentos, né? Isso. Eles também devem ser lavados com água sanitária, algum produto específico, ou o sabão já resolve mesmo? O sabão já resolve. Já resolve mesmo. Isso. Então a gente precisa se preocupar realmente com a questão da higienização do recipiente. Quanto tempo, mais ou menos, um alimento ele pode ficar no recipiente, né? Numa Tupperware fechadinho? Isso. No caso do alface, por exemplo, eu falei de tirar o excesso de umidade.
E aí a dona de casa pode guardar ela num depósito com papel toalha. E aí essa umidade vai praticamente não existir e esse produto dura muito tempo. Então, por exemplo, um pé desse de alface pode chegar a durar um mês, um pouco menos ou um pouco mais, dependendo da característica do alimento. Então, né? assim, comprou o alface, ao invés da gente deixar ele no saco e só ir lavando quando for usando, é melhor higienizar de uma vez, guardar ele, conservar, pode ser numa Tupperware, pode ser deixar todo guardadinho, que a chance dele apodrecer vai ser menor, né? Da gente usar mais. Legal, olha aí a dica pra você que tá em casa. Ótima, né? Porque são alimentos que eles estragam realmente muito rápido, né? Se você não utiliza, você deixa ele lá na geladeira aí no saco do jeito que ele vem, você não higieniza, até porque é mais prático, você já lavar todo, já higienizar todo de uma vez, guarda, quando for usar, só pegar lá a folha que você quer. E o que dica você dá na hora que a gente está no supermercado, né? Como é que a gente pode avaliar se aquele produto realmente está higienizado para consumo? Normalmente não está, a não ser desse caso que a Luísa falou, que ele já está cortado, a gente imagina que ele já tenha sido higienizado previamente. Mas, de uma forma geral, ele não foi higienizado, certo? Ele vem direto do fornecedor ali para ser exposto ao cliente. Legal, então é por isso que a gente deve higienizar quando chegar em casa, né? Sempre. Isso. Bom, a gente vai para o intervalo, rapidinho, quer completar? Não, eu ia dizer até pela praticidade de pegar uma fruta, alguma coisa na geladeira e já está higienizado. E já está higienizado, é aquilo que a gente falou, além de não estragar, já é super prático. Você vai lá, não vai ter que, né? Faz tudo de uma vez, um trabalho só de uma vez. Já estamos de volta e hoje a gente está recebendo a Asma, ela é nutricionista e está falando sobre higienização dos alimentos. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente através do nosso WhatsApp 981056955, tá? Manda sua pergunta que a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Mas primeiro a gente vai mostrar um vídeo que viralizou na internet, onde uma consumidora viu que tinha parafina numa maçã. Nossa, vamos rodar esse VT aí pra gente comentar. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é perigoso comer maçã achando... A gente lava, acha que tá tudo certo, mas não é bem assim. A minha mãe já tinha falado isso pra mim antes e eu resolvi testar aqui em casa e realmente é isso mesmo. No mercado tem uma prática muito comum de passar parafina na maçã para conservar e também para ela brilhar, para ela ficar bonita, para ficar vendível. Mas eu vou mostrar para vocês como que acontece, como tira essa parafina. Vou pegar uma faca aqui, o lado que não corta, e vou começar a riscar. Vocês estão vendo aqui o tanto de parafina que sai. Essa parafina aqui, ela vai depositando no rim e ela entope o seu rim. No mínimo, ela vai entupir o seu rim. Então, fica aí o alerta, o cuidado, sempre que vocês puderem raspar a maçã para evitar qualquer tipo de problema. Olha só que absurdo, né, Que gente? A gente absurdo. tem que tomar muito cuidado na hora de consumir um produto, né? Não tem como saber, né? A gente vai ali fazer as compras, como eu tava falando, vai levar uma faca e vai ficar lá no meio das compras, né? É muito complicado isso, né? Eles os produtores usam essa técnica não só na maçã, como em outras frutas, para aumentar o tempo de prateleira, né? Aumentar aí a durabilidade dela. E, de fato, ela tá com uma aparência mais bonita, né? Mais brilhando, né? Isso, mais vistosa, que é mais atrativo para o consumidor. E aí, sempre que a gente chegar, então, além de higienizar, a gente tem que raspar, porque só higienizando não vai sair caso tenha parafina. Isso. A gente não tem como saber exatamente se vai ter a parafina se não quiser não raspar. Mas, assim, de uma forma geral, na higienização, como eu falei, o uso daquela escovinha para frutas e verduras, ela já vai tirar qualquer excesso ali de qualquer coisa que venha a ter. Muito bom. Inclusive, a gente teve recentemente uma polêmica relacionada às carnes, né? Que tinha papelão dentro do frango, enfim, vários produtos ali que até realmente... adicionais químicos e tudo mais. Existe algum tipo de selo que a gente pode verificar nas carnes para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro na hora de comprar? Tem sim. Existe o SIF, SIF, que é o Selo de Inspeção Federal. Normalmente todos os produtos carnes, frango, carne, enfim,
eles têm esse selo na embalagem. Se não tiver, provavelmente é de um abatedouro clandestino. Olha Tem só. uma pergunta de uma telespectadora já falando sobre carne, Sim. deixa eu achar aqui, cadê? Ela falou assim, carne de sol, a gente coloca de molho para tirar o sal. Se eu for usar no dia seguinte, acumula bactéria? Fazendo a troca da água e mantendo na temperatura adequada, esse risco é mínimo, certo? Então, pode deixar essa carne de sol de molho na geladeira, trocando essa água a cada 2 horas ou o tempo que achar necessário. Legal. Desde que mantenha a temperatura. A gente tem mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora Nádia de Ponta Negra. Um beijão, ela sempre acompanha a gente no nosso programa. E ela está perguntando aqui, a carne moída, nós devemos lavar antes de usar também? Não é necessário. É o caso das carnes, como eu falei, não precisa lavar, não. Não precisa, então. Não. Se você tiver pergunta, manda aí no 3234-3422. Esse é o nosso telefone que está passando na sua tela, 3234-3422. Agora vamos falar sobre o vinagre. A gente falou do álcool, né, que não é legal. O vinagre é uma boa opção para limpar? Muita gente faz isso, né? Isso. Também é um mito por causa da acidez. Normalmente, em ambientes mais ácidos, eles tendem a ser menos contaminados. E aí, muita gente usa o vinagre para fazer essa higienização, mas também não garante a retirada total de micro-organismos. E pode lavar alimentos com detergente ou sabão também? No caso de frutas como o abacaxi ou como a banana, por exemplo, só aquela casca, como não vai ser consumida, não tem problema não, desde que retire todo o excesso de produto. Agora sim, para quem ligou a TV agora, que pegou o programa aqui já onde a gente está, né, nesse ponto, estamos falando sobre higienização dos produtos, tá? De alimentos, no caso, né? A gente falou para vocês que vocês podem usar aquele produtinho ali, o hipoclorito de sódio, tá aí, tá passando, o Paulo tá mostrando para vocês, ou vocês podem usar água com água sanitária, né? Água normal. Qual é a medida certinha e o tempo que o alimento deve ficar ali submerso, né? Deve ficar de molho, vamos dizer assim. Isso. Normalmente, para água sanitária, existe um padrão de 1 colher de sopa para 1 litro d'água. E no caso desse produtinho já do hipoclorito, mais ou menos de 10 a 15 gotas, também em 1 litro d'água. Quanto tempo? E aí fica mais ou menos 15 minutos. Tá vendo, gente? É pouquinho, tá? O ideal é seguir a recomendação do fabricante. Se for usar, né? Caso você vá usar aí água sanitária, é só 1 colher para 1 litro. Não vai botar mais que isso ou menos, né? Deixa aí um tempinho, uns 15 minutinhos, né? Pega uma bacia grande para fazer toda essa higienização. Depois que você tirar, vai jogar água fora e vai lavar, né? Para finalizar em água corrente e aí vai ficar perfeito para Muita gente tem a dúvida, né, de que lavar as frutas antes de guardar pode tirar os nutrientes da fruta? Não muito, Isso não acontece. Não. Ele pode perder, o alimento pode perder algum nutriente, mas não numa quantidade significativa. Entendi. Agora, como é que os alimentos são contaminados ali na hora que vai guardar em casa? Então, como o Paulo falou, tem a questão da geladeira, né? E aí muitas vezes se guarda carne com o resto do almoço, com a fruta, tudo junto. E aí, como eu falei, pode acontecer a contaminação cruzada, né? Principalmente em relação à biológica com a física. E aí é bom evitar higienizando até essa superfície. E também é preciso tampar, né, todos os alimentos, porque se ele tá ali aberto, tudo vai ficar muito exposto. Inclusive, eu tenho até uma dúvida, a água que tá lá misturada, às vezes a gente pode não colocar uma tampa para fechar. A água, ela também pode se contaminar? Pode sim. Inclusive, água é um dos alimentos mais contaminados, desde o garrafão, inclusive, até o próprio consumo, que não é indicado, né, da torneira. Sim. Tem que lavar bem ali Tem o garrafão. Tem que lavar bem o garrafão, né? Como é que a gente pode lavar? Com álcool mesmo. Isso. Aí não tem problema, o álcool você pode usar, tá, gente? No garrafão pra higienizar bonitinho ali, porque na hora que você vai botar no seu gelágua, enfim, no seu... Se você for usar aí, ele vai pegar ali, né? Ele vai ficar lá submerso e aí as bactérias podem chegar até a sua água, até o consumo final, E né? como é que a gente pode higienizar a questão do gelágua lá dentro? A gente pode lavar com o quê? Também pode utilizar o álcool, Sim. certo? Não tem 70%, problema, né? Não tem problema. Tem uma Passa pergunta... um paninho. Tá, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora das Quintas. Ela falou assim, compra o maracujá de feira que vende apenas a polpa, né? Vem apenas a polpa. Teria bactérias? Tem problema? Ela quer saber.
Pode ter, certo? O caso das feiras é um caso que também é uma polêmica aí no mundo da nutrição e da gastronomia, por causa da junção de vários tipos de alimentos. Então, pode haver contaminação, sim, principalmente de que forma esse alimento está exposto. A gente não sabe, normalmente as feiras não têm tanta estrutura, né, de acondicionar esses alimentos, então é bem arriscado, sim. E o Interessante bicarbonato? é comprar mesmo no supermercado, né? É. E Que se for hoje em comprar dia- na feira, que seja a fruta assim fechadinha, né? Que você lave, que você higienize na sua casa, né? Que é até mais acessível, né, em feiras, ou no caso de Ceasa, por exemplo, não tem problema desde que esse alimento esteja intacto e você chegando em casa faça a higienização adequada. O bicarbonato de sódio pode ser utilizado para limpeza também? Também não. Não pode. Também Pode não. ser utilizado, mas assim, não vai garantir. Todos esses itens que a gente falou, o vinagre, o bicarbonato, eles podem retirar as sujidades externas ali, né, físicas, mas garantir a segurança do alimento em si, só hipoclorito. Agora chegou aqui uma pergunta da Lucy, do Tirol. É verdade que devemos descartar o talo da folha de couve por conter amebas? Não, se fizer a higienização adequada também não tem problema, não. Não precisa cortar, então, o Não, talo. pode ser utilizado. Igual- Ai, Tudo e- limpinho Tudo limpinho, né? E guardar os alimentos no próprio saquinho do supermercado também faz mal? também faz mal. Justamente porque a gente não sabe A de procedência, onde né? exatamente. E aí no supermercado muitas vezes tá todo mundo ali pegando, embalador, você pega, leva para o carro às vezes está um pouco sujo e aí entra em contato com o alimento que está exposto na geladeira, por exemplo. Verdade. Ele pode fazer mal de uma forma geral. É engraçado, né? Porque a gente tá ali fazendo as compras, né? E deixa de pensar em várias coisas que estão acontecendo. Porque vocês têm noção de quantas pessoas passam por ali, pegam da mesma forma que vocês, assim, ó, na maçã, dá uma olhadinha, não tá boa. Né? Quantas pessoas vão Sim. pegando, vão deixando as bactérias ali, vão deixando, vai se contaminando, né? E falando em mãos, também é muito importante que nós, né, a gente lave Lave as bem as mãos mãos. antes de higienizar qualquer Com tipo de certeza. produto e também consumir, né? Com certeza. Porque as nossas mãos estão aí por todos os lados, verdade. né? Tá cheio de bactérias. As esponjas, elas representam uma fonte de contaminação na cozinha? Também em relação à umidade, né? E aí essa esponja normalmente fica bastante tempo ali exposta na cozinha, úmida, e aí aquela umidade vai retendo. Quanto tempo a gente diversos tem que micro-organismos. trocar ali a esponja, né? Porque às vezes tá já há um tempinho, tem muita gente que não sabe. Só quando ela tá preta, aí o povo troca. Não tem um tempo certo, um tempo fixo. Na verdade, a gente tem que observar, de fato, a estrutura da esponja, daquele material, se ele está em perfeita condição de uso, certo? Agora teve uma prima que foi lá pra minha casa esse final de semana, aí ela foi lavar a louça, ela falou assim, ai não, pega outra bucha, porque eu uso uma bucha para os copos e outra pro restante da louça. Falei, mas menina, que coisa sem sentido. Porque assim, se você dissesse que era uma pra panela e outra pro restante da louça, mas o copo, né, e acho que ela pensa naquela coisa ali que você vai estar sempre botando na boca e tal, mas o garfo e a faca também, assim, os talheres, não né? tem problema. Agora, é importante ter uma bucha diferenciada, como eu disse, pras panelas ou também não? Não, o caso das panelas, as donas de casas mais antigas usavam as buchas de aço, né, para arear, como É elas verdade. dizem. Mas aí não é importante, não. O Não tem negócio problema, não tem né? problema, não. O negócio é garantir a higienização. No caso dessas esponjas de aço, elas não vão garantir um brilho. Enfim. É mais a aparência, A né? gente A tem- limpeza em si não interfere. Legal, a gente tem mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores e diz o seguinte: não uso o hipoclorito e sim sabão de coco para folhas de couve e frutas e deixo de molho durante 1 hora. Isso tá certo? Não tá certo. Primeiro que o sabão de coco, ele é um produto químico. Então, esse alimento, por 1 hora imerso, né, no sabão, ele pode absorver esse produto. E aí, como eu falei também, o sabão de coco, ele não vai garantir a retirada ali dos micro-organismos, né? E aí, vai tirar só sujidade, mais uma vez, pedrinhas, terra. Não garante 100% a eficácia da higienização. Legal. Olha, tem outra pergunta aqui. É verdade que se guardarmos alimentos em potinhos na geladeira, eles perdem os nutrientes? Não, né? Não. Ao contrário, a gente está indicando para que você faça isso, né? Para Isso. conservar o alimento, né? A não Rafa? ser que o alimento passe por algum tipo de cocção, né? Ele foi submetido ao cozimento, alguma coisa do tipo. Usei a fruta para fazer um doce. E aí sim, esse alimento pode perder algum nutriente, mas também não precisa ficar
Agora tem problema, você está falando justamente, gostei de ter tocado nesse assunto, né? Sobre reutilizar o alimento. Quanto tempo? Como é que, se a gente faz se a dona de casa, não sei, às vezes está com a vida corrida, na segunda-feira ela faz o almoço, vamos dizer, para a semana inteira. Ela tem que deixar ali no congelador, na geladeira? Como é que é esse tempo de duração? Isso. Primeiro, desmistificar aquilo de que tem que esfriar para poder guardar, não é necessário isso, certo? Fez lá o almoço, pode já guardar, condicionar nos potinhos que for, porcionados, e aí esse alimento já vai para a geladeira ou para o freezer. O freezer vai manter esse alimento por mais tempo, né, do que a geladeira, mas ambos podem ser guardados de acordo com o tipo de alimento e o tipo de cocção também, porque nem todo alimento ele vai suportar aquela temperatura mais baixa, né? Então, dependendo do alimento, não tem uma data ideal, uma data certa, olha, aguenta tantos dias. Não, depende muito do alimento. Até pelo tempo do alimento em si, da maturação do alimento. Um alimento um pouco mais maduro, uma fruta um pouco mais madura, ela vai durar menos tempo já. Banana, vamos dar um exemplo, né? Banana, pra mim, claro, quanto mais madura, ela apodrecendo aí que eu gosto, ela tá pretinha, faz uma vitamina. Faz uma vitamina. Tá show de bola, ótimo. não tem problema não de congelar. Enquanto ela tá lá apodrecendo, né? Pra gente não perder, deixa congelado e dá pra usar numa vitamina, né? Pra outras coisas. Desde doce, que faça né? a higienização adequada anteriormente. Tem e aí que ter cuidado lavar. para não guardar, por exemplo, junto com a carne, né? No mesmo ambiente ali no. Sim, Agora, quando ela tá cuidado. preta, eu falei brincando, tá, gente? Também não como ela tão estragada, não. Mas quando ela tá preta ali, a gente tem que faz mal. Como é que é essa... Pra gente saber até onde a gente pode ir, né? Consumir esse alimento, consumir. Quando ela já está preta, ela já está indicando que esse alimento está bem estragado. Bem podrinho, normalmente. né? E aí é indicado que não faça uso mais desse alimento, né? A banana muita gente congela, como você falou, mas o ideal é que congele um pouco antes, né? Quando ele começa a mostrar que está passando do ponto de maturação. Aí não tem problema congelar. Não tem Aí é problema. bom fazer depois um shake, né? Faz uma um shake, uma vitamina. um suquinho. Ajuda até na consistência. Coisa Maravilhoso. boa. Tem mais dúvida aí, Paulo? Eu acho que eu já tirei minhas dúvidas, não sei, a tô gente pensar tirou aqui. várias dúvidas aqui. Adoramos a sua participação aqui no nosso Obrigada. programa. Muito obrigado pela sua Ah, eu tenho uma participação. dúvida. Tem mais uma? Tenho, porque eu tô pensando Luísa Chef lá em casa, quando eu tô cozinhando, aí eu penso, isso aqui, a cenoura, quando a gente precisa descascar a cenoura, lavar, como é que é? Não precisa descascar, né? A casca é super rica em nutrientes, é como o caso da maçã, a cenoura, enfim, vários alimentos que normalmente as pessoas tiram a casca, mas não tem precisão não. Desde que faça a higienização, mais uma vez, não tem problema consumir. Pra ficar raspando ali, não, né? pode Maçã. consumir até Já é melhor menos em trabalho. relação. E em relação aos nutrientes é até melhor. mais Agora, a saudável. maçã, viram, né, o vídeo aí da parafina. tem que A ter maçã cuidado. que vai com parafina. Então, você vai pegar, chegar na sua casa, vai raspar lá pra ver se tá com parafina e depois você vai higienizar. É muito importante fazer todo esse trabalho aqui, gente. Não é um trabalho, é uma coisa que você vai comer, vai fazer bem pro seu organismo, pros seus filhos, né, pra claro. família inteira. Então, vale muito a pena você tirar um tempinho aí que você tenha, né? Assim que fizer a feira, você já faz isso já de uma vez, já se livra, coloca lá nos potinhos, compra aquelas tapaués bem assim, né? Umas 10. E aí você Sim. compra. Vai lá no Alecrim que você acha Pronto. várias, né? E aí você já guarda tudo, fica prático e muito E saudável. lembrar também de higienizar os próprios, né? Os potinhos, as Tupperwares. Tem que higienizar tudo direitinho. Obrigada, viu, Muito Asma, obrigado, pela viu? sua participação. A gente adorou te receber Obrigada, aqui. Volte obrigada a outras você. vezes, né? Com A certeza. gente gosta muito de falar sobre saúde, né? Claro. Alimentação. Então, nutricionistas existem para isso, né? Para nos ajudar, para direcionar ali o melhor caminho, o que a gente deve fazer para nossa saúde a gente durar muito mais aí, nossa vida ser muito mais duradoura, muito mais Com longa, certeza. né? Obrigada Volte a outras vocês, vezes, viu? falando Volta, outros tá? temas. Obrigada.